Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar mais um caso de congruência entre triângulos, que é o caso ângulo-lado-ângulo. A aula de hoje então, né? A gente vai estudar esse caso e vamos ver alguns resultados, né? Por exemplo, a gente vai ver a recíproca daquele corolário que nós vimos na aula passada, que diz que se eu tenho um triângulo isósceles, então os ângulos adjacentes à base são congruentes. A gente vai ver hoje que se eu tenho um triângulo tal que dois ângulos sejam congruentes, então esse triângulo é isósceles, tá? E consequentemente, né, o lado adjacente a esses dois ângulos é a base do triângulo isósceles, tá? Então, o caso ângulo-lado-ângulo é esse aí. Onde diz o seguinte: suponha que eu tenho dois triângulos ABC e EFG, de modo que tem um lado AB e o lado EF congruentes, né? Tem um lado congruente e dois pares de ângulos congruentes. Então, esses dois triângulos são congruentes. Tá? Note que esses ângulos são justamente os ângulos adjacentes a esse lado. Tá? Vou fazer um triângulo aqui. Vou fazer uma cópia dele. Opa. Então, ó, vou chamar esse lado de esse vértice, né? De E. Esse vértice aqui vou chamar de F. Vou botar lá no teorema. E esse vértice aqui é o G. Esses dois triângulos aqui claramente são congruentes, porque um é cópia do outro, né? Eu só dei um Ctrl C e Ctrl V aqui no programa para fazer esse segundo triângulo. Vamos lá olhar as hipóteses. Então o teorema fala o seguinte: AB congruente a EF. Então aqui, ó, AB. Vou mudar para azul a cor, tá? Eu vou deixar. E EF são congruentes. Tá? Então dois lados azuis são congruentes. Também o ângulo A e o ângulo E são congruentes, o ângulo B e o ângulo F. Então o ângulo A, deixa eu ver se consigo fazer aqui. E o ângulo F congruentes. E o ângulo B e o ângulo F. Meio errado aqui, né? Esse aqui é o G. E esse vértice aqui é o F. Deixa eu mudar a cor desse ângulo aqui e vou colocar preto, tá? Então, ó, os dois ângulos pretos são congruentes. E os dois ângulos laranjados são congruentes. Então, por isso que a gente chama de caso ângulo lado ângulo. Então, imagina, você está lendo o ângulo e o lado assim numa sequência. Então, tem ângulos congruentes, lados congruentes, ângulos congruentes, tá? Só nesse caso que a gente vai aplicar esse caso, tá? A gente vai ver um contra-exemplo ali. Pode acontecer de ter dois triângulos com dois pares de lados, um par de lados congruentes e dois pares de ângulos congruentes, de modo que os triângulos não sejam congruentes, tá?
Só que não, essa configuração de ângulo, lado, ângulo, nesse contra-exemplo não vai ser satisfeita, igual aqui, tá? Então, o teorema nos diz o quê? Se isso aqui é verdadeiro, né? Você tem um par de lados congruentes e os dois pares de lados adjacentes congruentes também, então você nem precisa verificar os outros lados e o outro ângulo. Os dois triângulos já são congruentes, tá? Você já pode concluir isso. Ok? Bom, então, para começar a aula é isso que a gente vai provar. Vamos lá para a demonstração então, gente. Então note que as hipóteses são essas, né? Esse par de lados congruentes e dois pares de ângulos congruentes. A tese, que é o que a gente tem que provar que é verdadeiro, é esse aqui. Eu vou fazer a demonstração por absurdo. De que forma? Como funciona a demonstração por absurdo? A gente vai supor que a tese é falsa. Porque assim, a tese só tem duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Eu vou provar que o fato dela ser falsa não pode acontecer. Então, se a tese não pode ser falsa, ela tem que ser verdadeira. Tá? Então, suponhamos por absurdo que ABC não é congruente a EFG. Tá? Então, os dois supondo que não são congruentes. O que acontece? Se esse lado preto... Então, assim, eles não são congruentes. Então, pelo menos uma daquelas 6 possibilidades para que... As 6 propriedades que definem o congruente triângulo, né? Ou seja, que os 3 pares de ângulos tem que ser congruentes, tem que ter 3 pares de lados congruentes. Pelo menos uma tem que falhar. O que acontece? Ó, a gente já tem por hipótese que o lado azul, os lados azuis são congruentes e os ângulos laranjados são congruentes e os ângulos pretos também são congruentes. O que acontece? Se esses dois lados pretos forem congruentes, os triângulos são congruentes pelo lado ângulo lado. Então esses lados aqui pretos não podem ser congruentes. Então eu vou fazer assim para diferenciar. Da mesma forma, esses dois lados aqui ó, não podem ser congruentes. Porque se eles forem congruentes, o caso lado, ângulo lado, da aula passada mostra que eles são congruentes. Eu estou supondo, por absurdo, que os triângulos não são congruentes. Então, obrigatoriamente, esses lados aqui não são congruentes, tá? Não pode ter mais um par de lados congruentes nesses triângulos, tá? Então, e o ângulo tanto faz pra gente. Então, eu já posso afirmar como nesse caso os triângulos não são congruentes, obrigatoriamente os lados AC não é congruente a EF e o lado BC não é congruente ao FG. Tá? Então, note que quais são os lados mesmo? AC e BC. AC não pode ser congruente ao EG e o BC não pode ser congruente ao FG. Aqui na conjunção, tá? Então, nenhuma das duas coisas pode acontecer. Pois se uma delas acontece, né? Pois caso contrário, a gente consegue mostrar que a BC é congruente ao EFG pelo caso lado ângulo lado. Então,
podemos, como eu estou supondo que os triângulos não são congruentes, eu posso assumir obrigatoriamente os dois lados aqui, ó, o AC e o EG, não tem mesmo comprimento. Então, um desses dois lá tem que ser maior que o outro. Então, vou supor que o comprimento de AC é maior que EG. Tá? Então, podemos assumir. Sem perda de generalidade. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar num absurdo. Tá? Vamos lá então. Vou pegar um ponto D no AC, de modo que vou formar esse triângulo. E o que vai acontecer é que o lado AD, vou pegar um D de modo que o AD seja congruente ao EF. Tá? Como o AC é maior que o EF, então tem um ponto D aqui no AC, de modo que AD é congruente a EG. Tá? Daí a gente forma esse triângulo ABD. E compara o ABD com o EFG. Eles são congruentes pelo caso lado angulado, né? Ó, lado preto, o ângulo laranjado e o lado azul. Então esses dois ângulos são congruentes. E consequentemente, os dois triângulos são congruentes. Então, esse ângulo ABD, ele é congruente ao ângulo F aqui. Só que o ângulo F também é congruente ao ângulo ABC. Já por hipótese do teorema. Desse modo, a gente chegou no absurdo, porque a gente conseguiu formar aqui no mesmo semiplano, terminado pela reta B, com vértice no ponto B, dois ângulos distintos de mesma medida. Cara, isso é um absurdo. Então, qual é o absurdo? Supor que esse cara vale essa desigualdade. Tá? Então, o que acontece é que esses dois segmentos são congruentes. Tá? Não adianta assumir isso aqui é falso. Então, esses dois caras são congruentes. Se eles são congruentes, aí eu até poderia fazer a mesma coisa para esse segmento, mostrar que são congruentes, mas nem precisa, porque daí o que vai acontecer então é que o ponto D tem que ser o ponto C, né? Então, o lado AD vai ser congruente ao lado EG, daí pelo caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Tá? Então, só escrever esse finalzinho aí que eu falei. Bom, isso aqui é verdade, né? Então, existe um ponto D no segmento AC, tal que o AD e o EG são congruentes. Aí se aplica o caso lado, ângulo, lado. Então, no caso lado, ângulo, lado, vem aqui os triângulos ABD, ADB e EFG são congruentes, né? Eu tava aqui no desenho, aqui, ó, assim, esse triângulo e esse são congruentes. Em particular, né? A gente vai obter que o ângulo ABD é congruente ao ângulo EFG. Só que por hipótese, EFG é o ângulo F, tá? Lá da hipótese. O ângulo F é congruente ao ângulo B. O ângulo B que ele chama é o original aqui, é o ABC. O que é um absurdo, né? Então,
absurdo aqui, porque claramente esses dois ângulos são diferentes, né? O ABD e o ABC. E eles não podem ter a mesma medida, né? Portanto, AC é congruente ao EG. Não, esse aqui não tem esse ponto D aqui, tá? Então, ou se tivesse ponto D, o ponto D é igual ao ponto C. Aí quando você olha que são esses triângulos, como esse lado preto é congruente a esse ângulo é congruente a esse lado azul é congruente a esse lado azul. O caso lá do ângulo lado nos garante que a BC é congruente a EFG. E em particular, do caso lado ângulo lado, nós vamos obter que os triângulos ABC e EFG são congruentes. Então, gente, ó, tem mais uma maneira para a gente verificar se dois triângulos são congruentes, tá? Além lá do lado ângulo lado, agora temos também a possibilidade de provar a congruência só olhando dois ângulos em um lado, tá? Então, aqui nesse desenho, né, tem pares de ângulos de triângulos congruentes, tá? Bom, esse desenho aqui, ó, é um quadrado, né? Que foi cortado na diagonal. Então, ó, esse lado é congruente a esse ângulo esse ângulo e esse são congruentes, esse ângulo e esse são congruentes. Então, no caso lado, ângulo, lado são congruentes, tá? Bom, como eu comentei, o nome ângulo, lado, ângulo, tá? Ele tá ali pra a ordem importa, tá? É sempre dois pares de ângulos congruentes e o par de lados adjacentes a esses pares de ângulos, tá? Tem que ser adjacentes. Então, vamos dar um contra-exemplo aqui de dois triângulos que tem dois pares de ângulos congruentes e um par de lados congruentes, só que os triângulos não são congruentes, tá? O que vai acontecer é que o ângulo lado e o ângulo não satisfazem essa ordem, né? Os pares de lados congruentes não são adjacentes aos pares de ângulos. E a gente vai pegar esse triângulo, dois triângulos aqui, ó. Então a gente começa com o triângulo ABC isósceles, de base a B, tá? Então por isso que esse ângulo é congruente a esse, tá? Então, esse cara aqui é um triângulo isósceles. A gente viu, né, que triângulos isósceles, ângulos da base são congruentes. Eu vou pegar de tal modo que esse ângulo aqui é menor que o ângulo desse vértice aqui. Você consegue fazer facilmente, né? Daí, a gente marca esse segmento CD de modo que esse ângulo C seja congruente ao ângulo B, que também é congruente ao ângulo A, tá? Então, eu vou olhar quais triângulos aqui. Esse triângulo, tá? E esse maior aqui. Aí é um pouquinho confuso de entender. Note que o ângulo A faz parte dos dois triângulos, tá? Então, se eu olhar esse triângulo vermelho aqui, menor, ele é congruente ao B do triângulo maior. E o vértice C ele é congruente ao vértice A do triângulo maior. O vértice C está no triângulo menor, congruente ao vértice A do triângulo maior. E esses dois triângulos têm esse lado em comum. É o lado AC. Então, o triângulo ACD e o triângulo ACB
tem dois pares de lados congruentes e um par de lados congruentes e dois pares de ângulos congruentes, tá? Claramente eles não são congruentes, né? O lado AD é menor que o lado AB. Então, porque não esse contra-exemplo, né? Não é contra-exemplo pro caso ângulo lado ângulo, tá? O caso lado ângulo lado é sempre verdadeiro, não tem exceção, tá? Isso aqui não é exceção à regra, né? Porque que as congruências dos ângulos e do lado não é da forma ângulo lado ângulo, tá? Se olhar no triângulo maior, ó, esse lado aqui que faz parte da congruência, ele não é adjacente, né? Ao A e ao B. Ele é adjacente ao A, mas não é adjacente ao B, tá? Daqui umas 2 aulas a gente vai estudar um caso que é de chamado lado ângulo ângulo oposto. A gente vai anotar assim, ó. Vai funcionar assim: você tem um par de lados congruentes, o par de ângulos opostos a esse lado congruentes e mais um par de ângulos congruentes, né? Ou seja, um par de lados, um par de ângulos adjacentes ao lado e o par de ângulos opostos a esse lado. Isso também vai dar certo, tá? Vai valer essa. Isso também vai ser um caso de congruência. Tá, então a gente vai ver o seguinte, ó, por exemplo. Opa. Deixa eu só tirar aqui. Então a gente aprendeu aqui, por exemplo, foi o seguinte na aula de hoje, né? Se esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse, então os dois triângulos são congruentes, tá? Então na aula que vem, daqui 2 aulas, a gente vai aprender o seguinte: se esses dois lados são congruentes e um dos pares de ângulos adjacentes são congruentes, e além desses dois, o ângulo oposto, né, os pares de ângulos opostos ao lado são congruentes, isso aí também vai ser um caso de congruência, tá? Nesse caso aqui a gente também vai conseguir concluir que os dois triângulos são congruentes, beleza? Bom, gente, agora vamos fazer aquela recíproca de um corolário sobre triângulo isósceles que a gente viu na aula passada, né? A gente viu lá o seguinte, que no triângulo isósceles, né, os ângulos da base são congruentes, né? Ou seja, se esse cara é um triângulo isósceles, você sabe que esse lado congruente é esse. Então você conclui que esses dois ângulos são congruentes. O que a gente vai provar hoje é a recíproca, ou seja, pega um triângulo qualquer. Se você sabe que esses dois caras são congruentes, né, os dois ângulos aí são congruentes, então o triângulo é isósceles. E o lado determinado aí por esses dois ângulos, né? Ou seja, esse lado aqui, que é o lado adjacente aos dois ângulos, é a base. Consequentemente, esse lado e esse lado aqui são congruentes. Tá? Que é esse teorema aqui, ó. Demonstração bem parecida com o do outro na aula passada. Se lembrar que quando a gente provou esse corolário aqui, a gente fez uma bijeção, né, entre os vértices, né, do triângulo com ele próprio. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, é a mesma função. Só que agora aqui a gente pode usar o caso ângulo lá do ângulo que a gente não podia usar antes, tá? Então vamos lá. Então a nossa hipótese é que o triângulo tem dois ângulos relativos congruentes, tá? Vou supor que são os ângulos A, B e C.
Tanto faz qual é os ângulos. Se fosse o A e o B, só vai mudar as letras aqui que a gente vai usar, tá? O que a gente vai mostrar, então, é que o triângulo ABC é isósceles com lado BC, com base BC, tá? Ou seja, os lados BA e CA são congruentes. Então vamos definir a função, né, dos vértices de ABC nele próprio. É a mesma função da demonstração do corolário, né? Ele vai fixar o vértice A e vai inverter os vértices da base. O f de B é C e o f de C é B. Então olha só. Pega f de B e f de C. F de B é C, f de C é B, então esse é comprimento de CB. Mas comprimento de CB é comprimento de BC, tanto faz, né? E o f de C. Não. Aí vamos olhar o lado, o ângulo agora. F de B. A medida do ângulo F de B. F de B é C, então isso é a medida do ângulo C. Só que por hipótese, né, o ângulo C e o ângulo B são congruentes. Tá? De modo análogo, a medida do ângulo F de C é a medida do ângulo B. Né? Porque F de C é B. Aí, como B e C são congruentes, isso aqui é a medida do ângulo C. Então, eu estou comparando um triângulo ABC com ele próprio. Assim, né? Deixa eu ver. Eu estou invertendo ele assim, ó. Como se tivesse pondo ele de frente para um espelho, né? A gente mostrou o quê? Então, esse ângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. E esse lado é congruente a esse. Aí do caso ângulo a do ângulo, esses dois triângulos são congruentes, visto dessa forma, né? Mas na verdade é o mesmo, né? Isso eu fiz em dois aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, esse lado é congruente a esse. E esse lado é congruente a esse. Mas o AC é igual a B e aqui AC é B, então na verdade é tudo todos iguais. Né? Porque ó, AC é congruente a AB e o outro lado aqui AB é congruente a AC. Então AB e AC são congruentes. Então o seu triângulo, na verdade, ele é isósceles. Tá? Portanto, do caso ângulo lado ângulo, segue que a F estabelece uma congruência, tá? E assim, né? Particular, AC é congruente a AB, o que prova que o nosso triângulo é isósceles. Bom, para terminar a aula, só falta mostrar esse resultado aqui. Bom, eu comentei já, né, que no triângulo isósceles, quando você olha mediana, bissetriz e altura relativa à base, é a mesma coisa, tá? Aula passada, a gente provou que a mediana relativa à base no triângulo isósceles também é altura e bissetriz. Agora a gente vai começar com uma bissetriz da base, né, no triângulo isósceles, e mostrar que ela é altura e mediana.
dessa base. Vamos lá então, ó. A ideia é a seguinte, vamos pegar um triângulo isósceles ABC de base BC. Então esses dois ângulos em verde aqui, ó, são congruentes, né? E os dois lados marrom são congruentes, né? Porque o triângulo é isósceles. Pegue também, então, AD é a bissetriz relativa à base, né? Relativa ao ângulo A. Como é bissetriz, então ele vai dividir o ângulo A em dois ângulos congruentes, né? Cuja medida é metade do A, da medida do A. Então esses dois ângulos aqui, ó, laranjado e um laranjado aqui mais fraco, são congruentes, tá? Esses dois ângulos menores aqui são congruentes. E esse ângulo são congruentes. Também esse lado e esse lado são congruentes. Então, se você olhar os triângulos, esse triângulo da esquerda e esse triângulo da direita, eles são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo, né? Ó, verde, o marrom, o laranjado. Então, o triângulo ABD e o triângulo ACD são congruentes. Beleza? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo são congruentes. Né? O ângulo BDA e CDA são congruentes. Como o ângulo BDC é raso, é 180 graus, cada um desses ângulos aqui mede 90 graus. Ou seja, AD é perpendicular a BC. Consequentemente, AD é a altura de BC. É a altura do triângulo relativa a BC. Então, assim que a gente prova que AD é a altura. Agora, por que AD é mediana? Vamos lá. Como os triângulos são congruentes, o lado BD é congruente ao lado CD. Aí, sendo B, D e C colineares, D é ponto médio de BC. Se D é ponto médio, então AD é mediana do lado BC. Mediana do triângulo relativo ao lado BC. Tá? Então a bissetriz também é altura e também é mediana. Tá? Bom, só isso. Eu vou deixar com um exercício para vocês pensarem o seguinte. Dá para provar que se o AD aí, deixa eu até apagar os ângulos, ao invés de eu assumir que é bissetriz, assumir que é a altura, dá para concluir que o AD também é bissetriz e também é mediana. Tá? Agora, como é que faz isso? A gente vai fazer isso quando a gente estudar o caso lá do ângulo oposto. Tá? Deixa vocês tentar pensar aí se conseguem provar. Utilizando os dois casos nós já sabemos, né? Que se esse pontilhado aqui, se ele for altura, dá para provar que também é bissetriz e também é mediana? A gente vai fazer isso lá pra frente, tá? Mas tentem fazer agora com o que a gente sabe até agora. Então vamos lá demonstrar aqui, só escrever, né? O que a gente acabou de fazer ali. Bom, o teorema não fala que é um triângulo, né? Então a gente tem que falar. Então seja ABC um triângulo isósceles com base BC e AD a bissetriz de ABC relativa à base. Então, como? Agora tem que olhar o desenho, né? Eu apaguei aqui, né? Como o ABD ele é congruente ao ACD, o AB é congruente ao AC.
E aqueles ângulos menores lá, né? O BAD e CAD. Então, como valem essas três congruências, né? No caso, ângulo, lado, ângulo. Vem aqui esses triângulos são congruentes, né? Os triângulos ali da esquerda à direita, né? O ADB e o ACD. Então, ó, vamos lá. Por que que é a altura, né? A bissetriz. Então, dessa congruência, segue lá que esses dois ângulos aqui são congruentes, tá? O ADB e o ADC. E como? Que é um ângulo reto. Isso aqui, ó. Esse ângulo todo aqui é reto, ó. O BC. Né? O BDC, na verdade, né? Eu falei errado. Reto não. Raso, né? 180 graus. É um ângulo raso. Então o que acontece aqui, né? Eu tenho um ângulo raso que é dado pela soma desses dois. Só como esses dois têm que ter a mesma medida, ambos são retos. Ambos têm 90 graus. Então segue que os ângulos ADB e ADC são retos. E assim, AD é a altura do triângulo, né? Relativo, a altura relativa à base. Base BC. Então, mostramos que AD é a altura. Agora tem que mostrar que AD é mediana. Então, ou seja, tem que mostrar que o D é o ponto médio. Lá daquele segmento BC. De ABC congruente a... Tá errado aqui. ABD e ACD, né? Segue que BD e CD são congruentes. E como os pontos B, C e D são colineares, obtemos que D é ponto médio de BC. E assim, né, ó, definição de mediana. AD é mediana, né, relativa a essa base. Se D é ponto médio, né, de BC. AD é mediana do triângulo ABC relativa à base BC. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Na próxima aula, a gente vai ver o terceiro caso de congruência, né? Que é o caso lado, lado, lado. Ou seja, quando você tem dois triângulos, tal que você tem três pares ali, uma correspondência de três pares de lados congruentes, 2 a 2. Então,
os dois triângulos serão congruentes. Tá? Você não vai precisar analisar nenhum ângulo, só os lados. Ok? Até lá então, gente.